O assessor especial para assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, defendeu no Twitter a necessidade de uma, abre aspas, coordenação efetiva entre diferentes alas do governo para regimentar apoio popular à atual administração, abre aspas de novo, quem nos acompanha a imagem tem aí o tweet na sua tela, de modo que o povo tenha um papel ativo na proteção da Lava Jato, na promoção das reformas econômicas e na quebra da velha política. Em uma série de postagens na rede social e sem citar nomes, Felipe Martins avalia que há uma flagrante tentativa de isolar a ala anti-establishment do governo Bolsonaro. Segundo ele, a única forma da equipe econômica conseguir o que quer e refundar a economia brasileira em bases liberais é recorrendo à enorme mobilização popular que só a agenda de ideias e valores dessa ala anti-establishment do governo é capaz de liberar. Nem preciso dizer, como vínhamos falando no bloco anterior, que toda essa movimentação ocorre na esteira das desavenças entre o Palácio do Planalto e Rodrigo Maia. Dessa vez eu começo com Carlos Andreasa, lá no Rio. A manifestação do Felipe Martins é muito importante, porque ele é alguém que está dentro do Planalto, muito importante, muito próximo ao Jair Bolsonaro e tem a confiança e a proximidade, não deixa de ser um representante do projeto político de Eduardo Bolsonaro, além de ser o aluno mais famoso, mais importante hoje do Olavo de Carvalho. Nesse conjunto de postagens, é curioso porque ele reconhece a existência, e isso não é trivial, de alas dentro do governo, né? E se apresenta, como disse o Silvio, como parte da ala anti-establishment, que é aquela que eu chamo de ala ideológica, nacional populista, é a ala dos filhos do presidente da República. É a ala mais importante, é a ala mais influente, é a ala também do Ernesto Araújo, é a ala que tem como bunker o Ministério das Relações Exteriores, que teve uma boa participação política, colheu dividendos para essa ala na viagem do presidente aos Estados Unidos. O Felipe Martins admite nesse conjunto que há, e atribui a terceiros, né, um movimento para que a ala de que ele faz parte, a anti-establishment, seja posta de lado em choque com outras alas que compõem o governo. Isto ocorreria, segundo o Felipe, segundo a minha interpretação, para minar a conexão dessa ala dele, o poder dessa ala dele, a ala anti-establishment, de mobilizar a população, né? Essa mobilização instrumentalizada pela ala anti-establishment, que foi fundamental na campanha para a eleição do Jair Bolsonaro, para a mobilização nas redes sociais, né? Contra a velha política, que fez com que Jair Bolsonaro se tornasse presidente, vencendo ou prescindindo da velha política. Essa dobradinha, ala anti-establishment e povo e mobilização popular, seria capaz de fazer prosperar o governo. A parte é política, muito claramente colocado. A parte a atividade política, a velha política altamente criminalizada. Diz também que a reforma estrutural liberal, em que está contida a reforma da Previdência, só será possível rompendo com a velha política, expressamente. E crê que a tal reforma liberal só será possível, portanto, por meio da mobilização popular. Algo como se o povo se mobilizasse em prol de uma reforma impopular como a da Previdência. E que só, portanto, a ala anti-establishment, a ala ideológica, seria capaz de liderar essa mobilização popular. Por fim, reconhece que as alas diversas que existem no governo são desarticuladas. Está dito lá. Daí porque pede urgência, tá lá, para que se coordenem, para que entrem em consenso, naturalmente lideradas pela ala anti-establishment, a ala dele, a única que pode fazer a união, que prescinde da política para fazer com que o país avance no rumo da virtude. É isso. Vai lá, Vera Magalhães. Eu me admiro com a paciência de editor do Carlos Andreasa de dissecar essa série de estultices, né? Porque é disso que se trata. Você pensar em um governo anti-establishment é uma contradição em termos, né? O governo é a expressão do establishment. É o governo que conduz o establishment, do qual fazem parte todas as instituições, imprensa incluída, Congresso, Supremo, etc, etc. Só quem quer brincar de nova direita, usando o governo como parquinho,
para acreditar que existe alguma chance de sucesso numa receita dessas amalucada, que mistura democracia direta, convocação de milícias digitais para imporem a pauta liberal do governo, como se uma coisa conversasse com a outra, achar que a equipe econômica, formada por doutores ali em economia, nas melhores universidades do mundo, vai cair numa esparrela colegial como essa. Imagina o Paulo Guedes lendo isso. É de um ridículo, dá vergonha alheia de imaginar a reação de um político qualquer, ou do Paulo Guedes, lendo esse bando de loucuras, maquinações de quem passa o dia no Twitter, não tem nenhum contato com a realidade. Essa pessoa que escreve uma coisa como essa nunca pisou no Congresso, nunca conversou com um deputado, nunca conversou com um senador, não sabe nada das realidades concretas do Brasil, nunca foi ao Nordeste, não sabe o que é a necessidade que um político tem de fazer política lá na ponta, portanto, prestar contas ao seu próprio eleitor. Eleitor esse que não se resume a quem está no Twitter, a milícia armada das redes sociais. A melhor reação a esse tweet do Felipe Martins, de alguém que não tem a mesma paciência que eu admiro, do Andreasa, foi dada pelo Fernando Dantas, que é um colunista do Estadão, que postou uma tirinha que está se notabilizando já. Tem um jumento vendado, né? E um casal num restaurante. Aí o marido diz pra mulher: veja, querida, o jumento vendado nos servirá um café. Aí o jumento dá um coice ali, derruba o café, derruba a mesa. E o marido diz pra mulher: aposto que você torceu contra, né, Alice? É isso. Vai lá, Joel. Olha, eu acho que essa sequência de tweets aí do Felipe Martins mostra que a ala ideológica, do qual ele é um dos cabeças, está se sentindo um pouco ameaçada, né? Tá tendo que vir com uma postura já defensiva, assim, a público, mostrando que dentro do governo realmente existem as alas e estão ali em conflito, né? Ele que, sem dúvida, sentiu o baque também naquela coisa lá do MEC, né? Que tirou muitos olavistas ali do Ministério da Educação, perderam um pouco aquele espaço ali, mas mantém-se essa crença nessa política revolucionária aí. E coitadinhos, eles estão sendo alvo de adjetivações. Por exemplo, acho que tem colunistas chamando de jacobinos, porque seriam revolucionários. E não sei bem se esse é o termo, porque de uma forma ou outra havia nos jacobinos, com todo o terror que causaram, havia algum desejo de republicanismo, eu não sei se é o caso aqui. O Felipe Martins, claramente, eu tô vendo posts antigos dele, é leitor de Maquiavel. A fortuna favorece os audazes. São lições, muitas vezes verdadeiras, que o Maquiavel deixou aí, mas que quem segue, quem replica isso e quem reproduz isso de forma pura, assim, em geral, é alguém que quer apenas o poder. É o maquiavelismo em estado puro. É o desejo pelo poder enquanto tal, sem nenhum freio institucional, sem nenhum contrapeso, sem mais nada. Querem apenas isso, dominar. Em geral, isso exige alguma massa de pessoas te apoiando incondicionalmente, que eu não creio ser o caso agora, tá? Qual que é a grande estratégia que o Felipe Martins apresenta aí? Olha, esqueça de fazer política, não tem nada disso, é a pressão popular junto aos deputados. Será que ele acredita que é povo na rua que vai fazer as coisas? Mas será que o povo irá às ruas para lutar por uma reforma da Previdência que vai manter privilégios de militares, por exemplo? Eu não tenho certeza se isso dará certo agora. Talvez tenha um outro sentido também. Talvez a pressão popular que ele imagina não seja só essa. Talvez esteja imaginando outras coisas. É muito curioso, porque dessa ala ideológica, que é ele, é o Eduardo Bolsonaro, é o Carlos Bolsonaro, é o ministro de Relações Exteriores, algumas outras pessoas aí. Essa ala ideológica, que é inspirada por Olavo de Carvalho, também é a ala que de alguma maneira está sempre por trás dos grandes ataques online. Tem alguns milhares de pessoas, talvez dezenas de milhares de militantes dispostos a atacar pessoas. Teve ataques aí a Rodrigo Maia, muitos, inclusive ministros do próprio Bolsonaro, às vezes o vice-presidente também são alvos muitas vezes deles, e muito mais do que isso, desafetos deles, pessoas que criticam Olavo de Carvalho, por exemplo, acabam sendo alvo. Será que é essa a pressão social? Será que acredita-se que pelo Twitter você vai aprovar a reforma da Previdência? Não, vamos direcionar militantes para cá, militantes para lá, e xingando deputados, pressionando. Será que é assim que se pretende aprovar? Me parece bem pobre, e na história brasileira outros presidentes também já tentaram jogar esse jogo. Não tinha Twitter, obviamente, mas também tentaram jogar o jogo de o apoio popular contra qualquer instituição, contra qualquer regra do jogo vai garantir o meu poder. Nunca deu certo.